instituído na gestão do confrade Hélio Moreira, o Ano Cultural da GL, a cada edição, homenageia um confrade, uma confreira. E já foram homenageados, por isso que eu trouxe minha colinha aqui no celular, para não esquecer de ninguém, para não omitir ninguém, que isso é imperdoável. Já foram homenageados José Mendonça Teles, Marido Rosário Cassimiro, Ursulino Tavares Leão, Eliezer José Pena, Moema de Castro Silva Olival, Ana Braga, Bariane Hortêncio, Gilberto Mendonça Teles, Eurico Barbosa, Augusta Faro Fleury de Mello e agora, em 2020, o acadêmico Geraldo Coelho Vaz. E essa gravação é um momento histórico na vida institucional da GL, que é um momento virtual. É um momento, com certeza, inimaginável. Inimaginável, né? Em todas as edições anteriores, né, que foram comemorados os anos culturais. Agora, de forma virtual, naturalmente, né, em um novo momento, um momento pandêmico, inimaginável, e que quando o ano cultural foi instituído, aliás, esse ano cultural 2020, né, que tem como homenageado Geraldo Coelho Vaz, nós tivemos apenas a oportunidade da abertura oficial comemorativa do ano, que foi justamente no segundo semestre, na segunda quinzena de fevereiro, né, deste ano, quando, um mês depois, agravando a situação pandêmica no mundo, a GL baixou um ato normativo suspendendo todas as atividades presenciais, né, até que um melhor momento, um momento confortável, um momento de segurança, né, que nos permitisse aquele aconchego, aquele encontro, né, físico das pessoas, né, que passados 8 meses, né, praticamente 8 meses, né, nós estamos à espera, à expectativa e que virá o mais breve possível com as bênçãos de Deus, né, e da ciência. E hoje, nessa abertura inédita, mais uma vez, né, inédita, estamos aqui na sede da União Brasileira de Escritores, que faz parte da trajetória, né, de tantos e tantos escritores em suas atividades, né, como gestores, né, que é o meu caso, né, presidi com muita alegria a UB entre 1992 e 1996, e o próprio Geraldo Coelho Vaz, né, que presidiu a UB também em outras oportunidades, em mais de um mandato. E para iniciarmos esse momento virtual, mas que tem uma condição que ela é muito especial, porque é uma gravação, é um momento que ficará no tempo para sempre. Não é uma solenidade que você faz, que você poderia registrá-la com fotografias, né, com uma ata. Aqui não, aqui nós temos uma oportunidade maior, né, do som, da imagem, né, dos gestos, enfim. Então é um momento que nós iremos aproveitar da melhor forma possível para celebrarmos virtualmente, dar continuidade ao que a pandemia não nos permitiu até então, né, para comemorarmos o Ano Cultural Acadêmico Geraldo Coelho Vaz. E aqui presente, o nosso cinegrafista, né, cuidando de toda essa produção visual, audiovisual, o atual presidente, Ademir Luiz, que eu pediria a partir deste momento, né, que conduzisse essa série de trabalhos que nós faremos, esse é o primeiro, né, e que terá sequência até o fim do ano, com outras 3 edições de trabalhos semelhantes, né, para comemorar a trajetória vitoriosa do escritor e do gestor cultural Geraldo Coelho Vaz. Ademir, a casa é sua, literalmente. Geraldo, em que momento você entrou na UB?
Foi no ano de 1966, na administração do Mariano Hortêncio. O Mariano nos convidou, não só a mim, mas o pessoal que participava do grupo de escritores novos. Dentre eles, o Miguel Jorge, a Marieta Teles Machado e outros tantos. E ele, na época, até sugeriu que uma pleia de jovens e que isso ajudaria muito a UB, principalmente na administração da UB, como os ofícios que a União Brasileira de Escritores recebia, e precisaria sempre de agradecer os livros que estavam sendo recebidos de escritores goianos e outros escritores residentes fora do estado de Goiás, para agradecer. Então nós tínhamos, íamos lá na UB, que antigamente não era aqui, nesse local, era na Avenida Goiás, esquina com a Rua 2, edifício Vila Boa, salvo engano, sala quarto andar, a sala eu não me lembro bem. E ali nós reunimos, era uma sala razoavelmente grande, e trocávamos ideias. O Mariani muitas vezes nos orientava também, dentro da experiência que ele já tinha na caminhada da literatura. E foi nessa época que eu entrei na União Brasileira de Escritores, sem pensar que mais tarde eu viria a ser presidente. E a minha pergunta é exatamente essa, né? Como que você sentiu essa necessidade de passar a ser um gestor cultural e não também artista, mas também gestor cultural? Eu fui uma pessoa muito disciplinada na minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo. E sempre eu tinha uma visão de disciplina, de coordenação, e que a pessoa, para desenvolver um trabalho, nós tínhamos que saber pôr o pé no chão. Eu tive uma convivência com esse meu parente, que eu acabei de citar, o Nilo Margon Vaz. Ele era neto de um austríaco, e eles eram assim umas pessoas muito organizadas e muito objetivas, muito objetivo, o que eu acho que eu não sou muito objetivo, não. Isso talvez em função dos meus sonhos de escritor, de poeta. Dizem até que poeta vive no mundo da lua, né? Eu acho até que nós, na realidade, vivemos muito no seu caso, correndo atrás do coelho do País das Maravilhas, né? Exatamente. O coelho vai e o coelho vai. Exatamente. Bom, aí pela minha formação, eu passei a participar ativamente da União Brasileira de Escritores. Teve um cargo anterior a presidente? Tive. Eu fui diretor jurídico, fui do conselho, fui... Secretário, né? Não, segundo secretário. Segundo secretário. Não foi o primeiro, não. Acho que o primeiro, na minha época, era a Marieta Teles. E aí, por diante, eu fui participando, dando as minhas opiniões. Eu acho que foi firmando essa liderança. Geraldo, e com relação à voz do escritor? Naquela época, o jornal é que comandava. E havia um sonho dos escritores da União Brasileira de Escritores de instituir, de ter um jornal específico da União Brasileira de Escritores. Já existia na Academia Brasileira de Letras um jornal mensário que era a respeito daquela instituição. A União Brasileira de Escritores de São Paulo tinha um jornal, e nós então achamos que aqui a União Brasileira de Escritores, que era respeitadíssima no Brasil todo, nas entidades congêneres, então nós achamos
tínhamos que também ter o nosso jornal. Aí surgiu então o primeiro número da Voz do Escritor, que foi em 1800 em maio, esse foi o primeiro número, que foi em 89. 89, ano 1, 89, maio de 89. Aqui nós fomos juntando, aqui foi quando o Astragésio de Ataíde esteve aqui em Goiás, que era presidente da Academia Brasileira de Letras, aqui o Li Brasiliense, que foi um dos presidentes aqui da entidade, Gilberto Mendonça Teles, que também foi presidente da entidade. Temos aqui uma entrevista Moura, né? do Moura, do Morinha, que era muito atuante, muito participante. Aqui nós tínhamos também os livros que nós recebíamos e Poucas e Boas, que era o Brasigóis Felício, que escrevia sobre o que acontecia na área cultural durante o mês. Na sua gestão, você realizou, né, vários eventos e tal. Um que se destaca é o terceiro encontro na Sala de Escritores. Como que foi isso? O Kleber Adorno, que também já tinha sido presidente da União Brasileira de Escritores, era o secretário da Cultura no governo do Henrique Santino. Aí eu procurei e falei para ele que nós estávamos querendo fazer o terceiro Encontro Nacional de Escritores. Está registrado no jornal? Exatamente, está no jornal. Tenho alguns, eu lá em casa, jornais que eu guardo, que registrou a presença de uma infinidade de escritores que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui em Goiás nesse encontro. O Kleber, então, propôs que a secretaria ia ajudar, e aí nós denominamos o terceiro encontro de escritores, terceiro encontro nacional de escritores, Cora Coralina, Centenário Cora Coralina. Porque naquela época... Caiu de seu ano, né? Caiu exatamente nesse ano. E aí nós convidamos o Oswaldino Marques, foi o grande poeta e professor que já nos deixou. Ele então é que fez a abertura, ele era de Brasília. E convidamos aí o Sérgio Santana, que era bem novo, grande contista, faleceu agora esse ano, né, com esse nosso inimigo invisível que se chama Covid-19, né? E além dele, o Francisco Pernambucano, que tornou-se depois presidente da Academia Pernambucana de Letras e também do Instituto de lá. Convidamos o Márcio Catunda, que ele era diplomata, hoje é embaixador, acho que já está um grande poeta que esteve aqui na época. E o Carlos Nejar, que já pertencia à Academia Brasileira de Letras, e outros tanto, o Veiga, o Bernardo, e uma pleia de escritores daqui de Goiás, que fez parte também das discussões. Geraldo, e com relação às edições consorciadas, como que foi isso? Olha, naquela época, na década de... Deixa eu ver aqui, que tem a data certinho. Meu óculos está no... 90, né? Comecinho de 90, me parece. Foi em março de 90. Isso. E no ano de 1989, eu queria tentar ver se a gente conseguiria publicar os livros de escritores goianos. Naquela época era muito comum os consórcios de carros, porque o carro era muito caro, o pessoal ganhava pouco, e a gente fazia os consórcios de carro e pagava todo mês, e com
tempo a gente adquiria o veículo. Aí eu pensei e falei, olha, nós vamos criar edições consorciadas, que é um consórcio. Aí eu levei esse problema ao vice-presidente, que era o Yuri Rincon Godinho, e nós então procuramos a editora Kelps, que estava iniciando naquela época. A editora Kelps era uma saleta pequenininha, tinha um galpão, do outro lado ficava lá o Antônio, o pessoal trabalhando numa máquina muito acanhada. E aí nós procuramos lá o Antônio, e o Antônio achou a ideia, o Antônio Almeida, que lamentavelmente ele faleceu esse ano, também com esse Covid-19. E ele então achou a ideia boa, aí eu reuni 10 escritores, 10 poetas, que estavam querendo publicar seus livros e que tinham condições de todo mês pagar uma importância X. O primeiro foi do Gustavo Neiva Coelho, que publicou o seu livro de poesias. Foi então aceito, nós fizemos o lançamento lá não lembro o local, mas foi festivamente lançado o livro do Gustavo Neiva Coelho, que se chamava Cantos. Essa aqui é da Denise. Isso. E essa aqui é da Leda Selma, que é o terceiro livro das edições consorciadas. Depois vem o Birajara Gali, que é uma capa de um pintor lá de Ouro Preto, segundo o Birajara me reafirmou. E aí tinha também, aqui na primeira página, o escritor falando de si próprio, o que é que eles fazia, a intenção. Uma nota biográfica. Uma nota biográfica. Aí veio depois o Yuri Rincon Godinho, que é essa capa do Yuri, e quem fez a capa foi a ex-mulher dele, Adriana Almeida, e foi também ilustrado pela Adriana. E na quarta capa sempre tinha alguma coisa a respeito do livro. Aí depois veio a Malu Ribeiro com os seus poemas, que também foram ilustrados os poemas. E veio o PX, desde aquela época ele sempre nos ajudando com sua capacidade criativa e também com algumas fotos que ilustraram. A Lourdes Ramos Gaioso é uma boa poetisa, ela está meio sumida, mas eu acho que deveria procurá-la, porque é uma boa escritora, ela fez um trabalho muito bom, um trabalho poético, e que foi muito bem aceito também pela crítica. Depois, no penúltimo, veio o meu livro, O Corpo Noturno, que a capa é de Alcione e as ilustrações também de Alcione Guimarães, minha digníssima esposa, que manda em mim já há alguns anos. E tem alguns comentários que eu fiz de alguns escritores na orelha, e na outra orelha aquilo que eu havia falado, que eram publicados os nomes e autores que já haviam sido lançados. E
o 10º, Luiz de Aquino, que publicou Isso de Nós, né? Nós temos aí diversos escritores e diversos ex-presidentes da Academia Goiana de Letras, é o que eu estou observando. Dessa relação aí, com exceção do Luiz Fernando Valadares e do Haroldo de Brito e também do José Décio Filho, todos fizeram parte da Academia Goiana de Letras. O Kleber, o Aidenor, o Miguel Jorge, o Jaime Câmara, o Modesto Gomes, o Bariano, o Gilberto Mendonça Teles, ainda esses que estão aqui na galeria, que o Oscar Sabino não pertenceu à academia, o Félix também, esqueci o nome dele, José Bernardes Félix Souza, também não pertenceu à academia. Mas o Eli Brasiliense, o Bernardo Ellis pertenceram, e o primeiro presidente da União Brasileira de Escritores, ele não pertenceu à Academia Goiana de Letras, que é o Cristiano Coutinho Cordeiro, e que não era goiano. Ele veio para Goiás, ficou aqui um curto tempo, um prazo muito curto, e acabou sendo o primeiro presidente da União Brasileira de Escritores. Agora, aquela outra parte mais recente, nós temos o Brasigóis, feliz, aí vem eu, o Yuri Berajara, Luiz de Aquino, todos pertencem à Academia Goiana de Letras. E vem agora a primeira mulher que assumiu a União Brasileira de Escritores, Malu Ribeiro, que não pertence à academia. Mas, em contraposição, nós temos aqui o mais recente ex-presidente, que é o Edivaldo Lourenço, que faz parte também da academia. E está faltando agora, aqui na frente, a foto do atual presidente, que é o senhor Ademir, né?